Começando mais um vídeo aqui no canal Mulheres Vivendo Segundo o Propósito Bíblico, para a glória de Deus. Eu agradeço a Deus por mais essa rica oportunidade de estar aqui gravando um vídeo hoje, um assunto muito importante que Deus colocou no meu coração para estar falando, né, com você, minha irmã querida e amada no Senhor, meus irmãos, sobre casamento. Glória a Deus. Nós estamos vivendo em dias muito difíceis na nossa sociedade, né? Uma crise muito grande familiar. A gente está vivendo um tempo de uma sociedade de pessoas divorciadas e recasadas, né? Pessoas que se divorciam e se casam de novo, às vezes não é uma, é duas, três, 4 vezes. Então tá tudo muito bagunçado, né? Hoje o casamento não é mais um sacramento, né? Algo mais assim sagrado, é algo assim que as pessoas elas se casam, né? Faz um juramento, né, no altar de Deus, mas não cumpre. E a gente sabe, minhas irmãs, meus irmãos, que o casamento ele é vitalício. Ele é até que a morte os separe. Eu separei alguns textos aqui a respeito do casamento, e a Bíblia, assim, ela não facilita para ninguém, porque a palavra de Deus, ela está acima, né, de todos nós. Então, se a gente quer seguir Jesus, quiser seguir a palavra, nós não podemos servir a Deus do nosso jeito. Eu sempre falo, fazendo a minha vontade. Eu preciso negar a minha vontade, eu preciso negar a mim mesma para fazer a vontade de Deus. E é difícil. Renunciar, negar, é para poucos. É para poucos. Por isso Jesus falou que serão poucos que vão se salvar, porque são poucos que realmente querem obedecer, querem seguir realmente a palavra à risca. Porque a Bíblia é o nosso manual de salvação. Então, se nós cremos nela, ela é a nossa regra de fé. Se nós queremos ir para o céu, nós temos, né, que obedecer tudo o que está escrito na palavra de Deus. E ter a interpretação correta. Por isso é importante a gente estudar as escrituras com o Espírito Santo, né, e ter as fontes certas. Então, casamento está ficando uma coisa cada vez mais rara, né? É muito divórcio, é muita gente recasada. Hoje fica-se 1 ano casado, hoje os casamentos estão durando muito pouco tempo. Pessoas que casam, às vezes até menos de 1 ano, se separam, 1, 2, 3, 4, 5 anos. Então, é uma coisa assim que as pessoas elas estão casando pela paixão, né? Estão no encantamento, estão encantadas. Mas eles acham que o casamento é como o tempo do namoro, né? Aquele encantamento, aquela coisa bonita, né? Mas a realidade, ela é nua e crua. Depois, a gente casa e passa a morar juntos, a realidade se torna bem diferente, né? Ali você vai ver todos os defeitos da pessoa, ali você vai... Aquilo que você não conhecia, que você não via, vai ser agora evidente, a convivência, a rotina. Então, ali você... É uma prova, né? Uma prova de amor. O casamento, eu sempre falo, uma das maiores provas aqui na Terra é o casamento, para ver se a gente se mantém casado até o fim. Eu separei alguns textos bíblicos, porque tudo que eu falar aqui, eu não vou falar de mim. Porque bom seria, né, se a gente pudesse casar várias vezes, né? Seria bom se tivesse até essa liberdade, né, de casar. E eu quero dizer para vocês que no passado Deus, ele não aprovava o segundo casamento. Ele tolerava. Pode ver que todos que tiveram mais de uma mulher tiveram problemas. Abraão, quando Sara deu a serva dele, Agar, para Abraão, para gerar um filho, né? Teve problemas. Que não dá certo, não. Jacó também teve problema, né?
ele teve Leia, mas ele quis Raquel, não quis ficar só com a Leia, ele queria, porque ele amava Raquel. Mas ele teve problema com Leia. Ali com os filhos, quem conhece a Bíblia sabe, né? Todos os problemas que teve na família ali. Davi também trouxe muitos problemas, porque ele teve muitas mulheres. Então, Deus não aceitava, mas Deus tolerava. Tolerar é diferente de aceitar, de aprovar. Então, nós estamos hoje no tempo que Deus não aprova, não tolera isso, porque é uma bagunça, né? Vira uma bagunça. Se já é difícil manter, né, um casamento, né, só com um, tu imagina pessoas que querem viver, né, na poligamia. Então, Deus não aprova isso. Eu quero ler com vocês, quero que vocês confiram na Bíblia tudo que eu estou falando aqui, porque eu não estou falando de mim. Em Mateus, capítulo 5 e versículo 32, que diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Então, nós sabemos, irmãs, que o casamento, essa instituição divina que Deus criou, ele é vitalício, ele é até que a morte separe. Então, diante do altar há um juramento, né? Há um juramento que a gente fala, né? Na alegria, na tristeza, na doença ou na saúde, né? Até o fim, né? Que a gente vai levar o casamento. Então, é um juramento diante de Deus que é feito. E aqui, quando Jesus está falando aqui sobre o casamento, e Jesus fala em várias partes dos evangelhos sobre o casamento. Porque ele diz que Moisés deu a carta de divórcio por causa do pecado, da dureza daquele povo, né? Da maldade que eles tinham. Mas Jesus não deu a carta de divórcio, Moisés vos deu. Quer dizer, Jesus não deu a carta de divórcio. Moisés teve que dar porque tinha muitos problemas, né? Então estava muito grave a situação. Mas Jesus não deu carta de divórcio. E quando ele fala assim, e aqui existe uma polêmica muito grande nesse versículo que diz assim, muita gente, eles através disso aqui que diz que eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, abrindo aqui algo que poderia, né, a pessoa se divorciar e daí ela pode casar de novo, porque se entende aqui nessa passagem que a pessoa que foi traída, ela pode casar de novo, mas o texto não diz isso. E o que quer dizer, meus irmãos? Jesus abre-se um parênteses aqui, né? A não ser por causa de prostituição. O que está querendo dizer esse negócio aqui de por causa de prostituição? Não está falando por causa de adultério, está falando por causa de prostituição. Irmãs, irmãos, o que Jesus está dizendo aqui, na prostituição, é um casal que vive amigado, tá entendendo? É um casal que não, é um homem e uma mulher que não casaram, que estão vivendo na prostituição, porque não são casados. Porque um casal, né, um homem e uma mulher que estão vivendo juntos, sem casar, eles estão em quê? Fornicação, prostituição, que quer dizer quase a mesma coisa. Então, Deus considera o sexo fora do casamento como uma prostituição, fornicação. Então, não quer dizer aqui que o homem, quando, né, que o texto não está querendo dar liberdade, brecha, para a pessoa que foi traída casar de novo. Não está falando isso. Jesus, ele diz que só pode deixar o cônjuge, né, o outro, se a pessoa viver em prostituição. E olha só, essa semana eu conheci uma pessoa, uma mulher, ela me contou a história dela, ela está indo na igreja, e ela é divorciada, e ela está há 30 anos vivendo com um homem sem estar casada.
ela está vivendo em fornicação, em prostituição, porque ela não está casada. E ela nem pode casar novamente, porque ela já é casada, ela tem um marido dela, né? O marido dela está vivo. Então, ela ainda é casada aqui só, mesmo que na lei da terra, os advogados, né, fazem um divórcio, o juiz assina, mas nós temos que entender que diante de Deus, Deus não dá a carta de divórcio assim, estando outro vivo. Então, só há uma possibilidade, Jesus diz, a pessoa deixar outra, né? Porque daí você está vivendo, que nem essa mulher está vivendo 30 anos, né, em pecado, em fornicação. Então, ela tem que deixar esse homem, né, para ela. Aí o Senhor permite que ela que saia desse relacionamento que está vivendo errado, porque ela ainda o marido dela é vivo. Para ela o quê? Para ela se relacionar com Deus, para ela ter comunhão, se batizar, tomar santa ceia, consertar a vida dela. Porque assim ela não pode estar em comunhão com Cristo, né? Ela não pode estar em comunhão com a igreja, porque ela está vivendo em fornicação. E tem muita gente, meus irmãos, que está nessa situação, vivendo há anos, né, ajuntado, nunca casou e vive aquela situação assim, e de prostituição, de fornicação. Então é muito sério essas coisas, né? E aqui no texto, Jesus deixa muito claro que quem casar com o quê? Com a repudiada comete adultério. Quer dizer, se eu sou divorciada, repudiada, e um homem casar comigo, um homem solteiro, ele comete um adultério, porque ele está casando com uma mulher divorciada. Né? Então fala aqui, aquele adultério, o que casar com a repudiada também comete um adultério, porque essa mulher é de outro homem. Tá entendendo? E aqui no capítulo, tem tantos textos que falam, e aqui no capítulo, em Marcos, capítulo 10, e versículo, diz assim, ó, Jesus também está falando sobre o divórcio, né? Ele está falando sobre, e aproximou-se deles, fariseus, perguntaram-lhe, tentando, é lícito ao homem repudiar sua mulher, deixar, né, separar? Mas ele responde, disse-lhe, que vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Jesus respondeu e disse-lhes, pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, iniciar sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim já não serão dois, mais uma só carne. Portanto, que Deus os juntou, não separe o homem. E ele lhe disse, qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar seu marido e casar com outro, adultera. Tá entendendo? Se eu deixar o meu marido e casar com outro, eu cometo adultério. E se o outro deixar sua esposa e casar comigo, comete adultério. Tá muito claro aqui na palavra de Deus. Eu não sei por que as igrejas estão desse jeito, recasando pessoas divorciadas, repudiadas. Se o texto é claro, poucas igrejas, realmente poucas igrejas que pregam essa doutrina, que vivem a Bíblia, que pregam essa verdade, que não fazem segundo casamento, eles não aceitam. Quando você vai para ser membro dessas igrejas, se batizar, você tem que levar a sua certidão de nascimento, certidão, né, de casamento, para saber se você é divorciado ou se você está casado certinho, né, se só tem um marido, porque essas igrejas não aceitam. Eles estão seguindo exatamente a Bíblia, tá entendendo? E hoje tá um tanto de gente que se separa, se divorcia por qualquer coisa. Não é nem porque a pessoa traiu, se fosse no caso. Não é nem por isso. Por qualquer coisa, incompatibilidade de gênio, né? Ah, não vou mais com a tua cara, não gosto mais de ti, vou me separar, a gente não se dá bem, tal. Separa. Aí facilmente deixa aquela pessoa e já casa com outra.
né? Que isso tá assim, ó. Tá assim de gente assim. E fazendo cerimônia dentro da igreja. Fazendo cerimônia dentro da igreja. Tudo bonitinho, né? Todo mundo batendo palma, batendo foto, achando bonitinho. E Deus? Deus está reprovando porque está indo contra a palavra dele. E a palavra de Deus é muito clara. Não tem aqui desculpas. Gente, as pessoas realmente não lêem a Bíblia. E elas não compreendem o que diz. É uma cegueira tão grande espiritual no entendimento. É uma fraqueza tão grande da carne. Uma desobediência tão grande. Que é muito claro aqui. Qualquer que deixar sua mulher, ó, deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. Adultera contra sua esposa. Tá entendendo? E se a mulher deixar seu marido e casar com outro, adultera. Então nós estamos vendo tempo uma geração de adúlteros. Adúlteros. Então nós vamos ler um outro texto também que fala em Romanos 7. Esse texto também é muito claro a respeito do casamento. Paulo, em nenhum momento, falou mal do casamento. Não. É uma opção dele ser solteiro. Como várias pessoas na Bíblia não adquiriram casamento. Né? Então, cada um tem um chamado de Deus. Em nenhum momento ele falou mal do casamento. O casamento, ele é uma bênção. E aqui, em Romanos 7, leia na sua Bíblia os textos que eu estou passando para você, que diz, ele está falando a respeito do casamento. E olha aqui que diz Romanos 7, versículo 2, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. Olha como está claro. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, assim não será adulta se for de outro marido. Olha que claro, vou ler de novo. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, assim não será adúltera se for do outro marido. Tá entendendo? Porque quando a gente casa, a gente no cartório, a gente assina todos os papéis, certo? A gente muda o nosso estado civil, passando para ser de solteira para casada. Então, a gente já tem um outro documento. A gente está sujeita à lei agora, né? A lei do país, a lei do Brasil, de qualquer país que tenha a sua lei. E está embaixo da lei. Então, enquanto o meu marido estiver vivo, estou ligada pela lei, né? Estou ligada pela lei de Deus, não pela lei da terra, porque pela lei da terra você pode casar e descasar quantas vezes você quiser, né? Então, está ligada pelo mais morto, o marido está livre da lei do marido. Então, só existe opção para o segundo casamento quando o marido morre. Ela fica livre da lei do casamento. Se porém, o marido estiver vivo e ela casar com outro, ela está em adultério. Porque ela ainda é casada com aquele homem. Diante de Deus, eu estou falando, não diante dos homens. Diante da lei da terra. Né? Porque essa lei da terra não é a lei de Deus. Estou falando da lei de Deus. Mas diante de Deus, ela ainda é casada com aquele homem lá, o qual ela fez um juramento. Que seria até o fim. Mas se o marido morrer, ela está livre para casar, tanto que seja no Senhor, né? Porque tem muita mulher que fica viúva e vai casar com ímpio, com beberrão, com gente que não tem a mesma lei de Deus, que não anda no mesmo caminho, não tem a mesma doutrina, não tem os mesmos princípios, né? Aí não casa na vontade de Deus, está fazendo uma grande besteira. Então, assim, Romanos aqui, deixa muito claro. Agora a gente vai ler Coríntios, capítulo 7 também. 1 Coríntios 7, mais um texto, né, que Paulo fala, respostas acerca do casamento. Aí ele fala aqui, ó. Aí ele começa com o mandamento, né, aos solteiros, às viúvas, né. Aí ele diz assim,
Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Ele não disse que era ruim casar, mas seria bom se ficasse como ele é solteiro, né? Porque a gente sabe as vantagens que tem. Mas se não podem, né, se conter, casem-se, porque melhor é casar do que se abraçar, né? Melhor é casar do que ficar na prostituição, melhor é casado do que ficar juntado, ficar na fornicação. Então é melhor cada um ter o seu marido, sua esposa. Todavia, ali está falando para solteiro, todavia, aos casados, aí ele vem para nós casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Olha que clareza. Não tem dificuldade nenhuma em entender esse texto aqui, que fala que é para a mulher não deixar o marido, né? Se, porém, se apartar, que fique sem casar. Quer dizer o quê? Se acontecer o divórcio, que tem casos que eu sei, entendo, tenho maturidade, experiência, eu sou casada há 30 anos, que tem situações que realmente pode acontecer algo que é inevitável, o divórcio, uma coisa muito grave. Mas aí, você vai ter que entender uma coisa, você vai ter que saber uma coisa, que você não vai poder casar de novo enquanto essa pessoa estiver viva. Entendeu? Você pode se divorciar, se apartar, mas você não vai poder casar de novo. Na lei de Deus, se você quiser se salvar, se você quiser seguir a palavra de Deus como ela é, você não vai poder casar novamente. Você vai ter que ficar sozinho. Ou você se reconcilia de novo com seu marido, com a sua esposa, ou você vai ficar sem casar. Então é muito forte isso aqui. Tem muita gente que está se divorciando por qualquer coisa, sabe, no impulso, na raiva, na mágoa, no rancor, né? Ali naquela euforia, não pensa, aí joga tudo sabe, joga tudo pro alto, casamento, mas não pensa que lá na frente, mulheres novas, que não vai ficar sozinha, sabe? As mulheres novas, os homens novos. Porque tem a necessidade, né, até biologicamente, sexual, de ter, e a pessoa, ela não vai conseguir ficar. Poucas pessoas que conseguem ficar. Tem pessoas que ficam, mas não é todo mundo, são poucas pessoas que ficam, né? A maioria não fica. Então a pessoa ela tem que pensar, ela não pode fazer isso, ela tem que aguentar, suportar o casamento, para que depois ela não fique numa situação assim difícil, terrível, sabe? Porque essa pessoa provavelmente vai casar de novo, vai adquirir um segundo casamento, que ela vai estar em adultério, porque o marido dela está vivo. Então assim, essa geração está casando, esses jovens casando, já se separando, por coisa até pequena, e casa de novo, tá tudo errado. Tá tudo errado. Por isso, o jovem, ele precisa casar no Senhor. Ele precisa esperar o tempo certo. Tem muita gente que casou e não deu certo, tá sofrendo porque foi rebelde quando era jovem, sabe? Não escutou o pai, não escutou a mãe, não escutou o conselho de ninguém, não buscou em Deus, não orou. Foi pela carne, foi pela aparência. Um namoro carnal. Ou vai porque é bonito, ou porque é filho pastor, ou porque é rico, sabe? Porque Deus sabe quem nós somos e o que nós vamos nos tornar. Quem vai ser aquela pessoa daqui 5, 10 anos, o que ela vai ser, se ela vai ser aquela pessoa boa que você conheceu, gentil, agradável, ou se vai se transformar depois numa pessoa agressiva. Então, por isso, nós temos que buscar em Deus e fazer prova com Deus. Nunca esqueça da prova que o servo de Abraão fez quando foi buscar uma esposa para Isaac. Ele fez prova com Deus. Ele não podia escolher qualquer mulher para Isaac, não. Isaac, ele era precioso, ele era algo raro, uma joia rara. Podia ser qualquer mulher, não. Então, Deus deu o melhor para ele, que foi Rebeca. Então, os jovens, eles também têm que fazer prova. E o que eles têm que fazer? Eles têm que conversar com os pais, orar com os pais, fazer propósito com os pais. Hoje os filhos namoram. Tem pais que nem sabem quando vê já está casando. Ou chega grávida. Começa tudo errado.
aí depois se separa, ai, daí bota a culpa em Deus, sabe? Aí inventa um monte de desculpa, começa tudo errado, sabe? Moças lindas, jovens lindos que teriam um casamento abençoado, feliz, se ficasse no tempo certo, no momento certo, esperando, não se precipitar. Por isso uma geração de divorciado, uma geração que não vai se salvar, porque eles não vão deixar o segundo casamento, eles não vão deixar o terceiro casamento, entendeu? Eles não vão deixar por Jesus, eles não vão renunciar, eles não vão negar a si mesmo, porque estão na carne. Então, assim, as pessoas hoje, elas querem satisfazer a sua vontade, a sua carne. Não renunciar por Cristo, pela palavra de Deus. Não deixar tudo pelo Evangelho. Não. Primeiro eu, primeiro a minha satisfação. Por isso que está essa bagunça. Por isso, quando o pai e a mãe falam, não casa, não, essa pessoa não é legal, não faz isso, sabe? Dá um conselho, vigia, os filhos precisam acatar isso. Porque pai e mãe sentem, pai e mãe tem discernimento, sabe? Eles botam o olho na pessoa, a gente já vê. Por quê? Porque a gente tem experiência, a gente tem vivência, a gente sabe, né? Como, no que é um casamento, né? Como acontece um casamento dentro de uma casa. Como é que é a vida de um casado. A gente sabe, a gente tem maturidade, experiência. Passei por muitas provas, muitas dificuldades no meu casamento. Por muitas vezes achei que não ia dar certo. Sabe, vontade de pegar, largar tudo também. Passei muitas dificuldades. Mas eu sempre busquei em Deus, na oração, na palavra. Aprendi, a gente tem que suportar. Porque o diabo, ele atenta, ele vem para destruir. Ele vem colocar um monte de ressentimentos, sabe? Assim, coisas no casamento, não vai dar certo, melhor vir sozinho, deixa pra lá, tudo pra pessoa desanimar, desistir do casamento. E se você não for uma mulher, um homem firme, que tá ali dos pés do Senhor, uma pessoa mansa, uma pessoa humilde, uma pessoa temente a Deus, você larga mesmo, você larga tudo, como muitos fazem, porque não tem temor a Deus, já casam sem temor. Como é que um casamento desse vai se sustentar? Não tem como, não tem vida de oração, não tem vida de santidade, não tem vida de nada. Então eu quero dizer para vocês que você não deixa seu marido, nem você deixa sua esposa. Lute, aguente. E se for para se separar, para divorciar, peça orientação para Deus, se Deus permite também. Pergunta para Deus, Senhor, eu posso deixar esse homem, posso deixar essa mulher, tua vontade. E você tem que saber também, eu vou conseguir viver sozinha, eu tenho estrutura para isso, né? Eu vou viver só para Deus. Quero me separar, quero viver só para Deus a minha vida, eu não tenho necessidades, vou orar, jejuar, me garanto que eu não vou cair na fornicação, eu não vou cair na prostituição. Se você tem certeza, busque em Deus, em oração. É o que Deus vai falar. Para depois de você não ficar na fornicação, você não ficar no adultério, você não arrumar outro casamento. Porque é isso que acontece. Aí a pessoa fica tudo bagunçado. E depois é difícil consertar. É muito difícil. Muitas mulheres que construíram outra família, tiveram filhos com outros homens, com outro homem, né? Ou teve com outra mulher, já criou laço, família. Como uma pessoa, fica tão difícil uma pessoa dessa desfazer novamente um laço desse, né? Um relacionamento desse. É difícil, então não se coloque numa situação dessa. Por isso que nós, para entrar no céu, ele fala assim, que renunciar, negar a si mesmo, andar pelo caminho estreito. E são poucas pessoas que querem fazer isso. Poucas pessoas que estão dispostas a sofrer por Cristo, porque levar a cruz significa ser participante do sofrimento de Cristo, é eu sofrer por Cristo. A minha carne sofrer, doer por Cristo, eu morrer por Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora não sou eu mais que vivo, não sou mais eu. É Cristo que está vivendo dentro de mim. Então não vivo mais aquela vida.
Então as coisas são muito sérias, meus irmãos, minhas irmãs, muito sérias diante de Deus. E nós temos que levar a palavra de Deus a sério. As igrejas não estão levando a sério os mandamentos de Deus, as ordens de Deus, a doutrina de Cristo. Não vai entrar no céu pessoas que estão fora da palavra, que estão fora da palavra de Deus. Então compreenda a Bíblia, peça discernimento para o Espírito Santo. A palavra de Deus, ela está acima de tudo e de todos. Pode vir um homem mais intelectual, mais servo de Deus, mais santo, mais conhecedor da palavra, pode vir um anjo, como diz o apóstolo Paulo. Mas se ele não estiver pregando, ensinando o que está aqui na palavra, é anátema. Sabe? É anátema. Eu anulo, eu não posso aceitar isso. Porque ninguém está acima da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está acima de tudo. Nós seremos julgados ou justificados pela palavra de Deus. Então nós decidimos. Muita gente não pensa nas consequências depois do casamento. Não pensa nas consequências do divórcio. Só quer se livrar da pessoa ali no ato da raiva e aquela vida sem Deus, aquela vida vazia. Aí depois, quando a pessoa não queria saber da cara da pessoa, não queria estar com o marido, não queria ter intimidade com o marido, mas depois que separa, vem a carência, aí vem o arrependimento, sabe? Aí vem o arrependimento, porque quando está junto não dá valor, não dá carinho, não suporta, mas depois que está sozinho, aí começa a pensar. Aí quantos que se arrependeram? Milhares que depois se divorciaram se arrependeram do que fizeram. Mas aí é tarde. Muitas vezes é tarde. Né? Muitas vezes é tarde, porque às vezes a pessoa está tão ferida, já se envolve com outro, e já arruma outro relacionamento. E olha, o que eu sei de casos, sabe? E a pessoa fica toda embaralhada. É coisa linda quando a pessoa, ela adquiriu. Não importa como começa. Muitas vezes a gente começa o casamento errado. Eu também não comecei meu casamento certo. Eu não estava na presença de Deus. Eu estava no mundo. Eu engravidei. Eu não casei certinho como eu deveria casar. Tive consequências. Mas assim, a partir do momento que eu adquiri meu casamento, que eu estava, eu já estava 3 anos junto, e o Espírito Santo falou para mim: o que é ligado, vai lá, arruma teus papel, porque o que é ligado no céu é ligado na terra. E a gente foi lá, a gente casou tudo certinho no cartório, a gente fez uma cerimônia, um jantar religioso, o pastor foi tudo, orou pela gente, nos abençoou. Mas eu gostaria muito que eu tivesse começado certo, sabe? Eu gostaria muito de ter aquele tempo, aquele namoro bonito, santo, aquele namoro bíblico. Isso me fez falta. Sabe, eu vejo assim uns jovens que têm oportunidade jogando isso fora, um período tão lindo, que vai ficar marcado com as memórias, vai ter memórias bonitas, e eu não tenho isso. Mas eu sempre tive no meu coração que eu ia honrar meu casamento até o fim, que eu nunca ia trair meu marido, que eu ia fazer de tudo também pelos meus filhos, porque os filhos, Deus dá filhos pra gente, para ser uma motivação pra gente continuar casada, pra gente enfrentar a vida, os problemas. Os filhos nos ajudam muito, muitas vezes, claro, traz conflito entre o casal, mas a gente supera. E eu sempre tive isso no meu coração, de honrar até o fim. E quem tem que nos... eu quero honrar até o fim, e cumprir, o meu voto, o juramento, até o fim. Eu tive... ano passado no velório, prima do meu esposo, e eu abracei ela e falei assim: você honrou teu esposo até o fim, você cumpriu tudo. Ela ficou com ele mais de 30 anos e tudo certinho, e que bonito isso, sabe? E eu vi que ela gostou muito do que eu falei, assim: você fez tudo certo, você honrou teu marido até o fim, ficou com ele até o fim, como a Bíblia manda.
E é lindo isso, né? E assim, devemos nós também nos esforçar para que isso aconteça. A gente honre nosso compromisso até o fim. Porque é muito lindo isso. Deus se agrada muito, Deus nos abençoa muito. E os nossos filhos também estão vendo isso. Porque os nossos filhos terão muitos problemas também. E eles vão ver essa força em nós. Não, se a minha mãe venceu, se meu pai venceu, eu também vou vencer. Não é a solução o divórcio. Vamos superar, vamos perdoar, vamos suportar. Porque o casamento é feito de fases. Tem fases difíceis, tem fases melhores, tem fases muito boas, né? E o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, porque o ser humano é fácil de conviver, então nós temos nossos erros, nossas falhas. Mas o importante é a gente suportar, a gente ter paciência, a gente buscar em Jesus e não ficar cobrando o outro, né? Querendo que hoje o outro seja aquele padrão que você quer. Não, tem que viver a vida, o casamento com leveza, sem cobrança, sem opressão, deixar a pessoa também viver. Buscar Deus, orar muito, ter uma vida de consagração, uma vida diante do Senhor e amar. Porque a maior doutrina que existe na igreja, na nossa vida, é a doutrina do amor. Se não tiver isso, nada dá certo na nossa vida. Glória a Deus, aleluia, por essa palavra, por esse pequeno ensino, né? É uma coisa muito pequena, mas eu senti de Deus em estar colocando isso aqui, de estar falando a respeito disso, porque eu já estou mais de 30 anos casada e só Deus sabe ainda quantos anos eu vou ficar, será até a volta de Jesus ou até que a morte nos separe. E vamos seguindo, né? Seguindo o que a palavra de Deus diz, porque o meu compromisso é com Deus, o meu compromisso é com a palavra do Senhor. Não importa quanto que eu tenho que sofrer, quanto que eu tenho que, né, chorar por muitas coisas. O meu compromisso é seguir Jesus. É eu entrar no céu, me salvar. Porque nós sabemos que só existem 2 destinos eternos. O céu e o inferno. E eu que escolho. Para o inferno não tem dificuldade. Tá? Para o inferno é fácil ir. Só fazer a sua vontade. Não seguir nenhum padrão. Agora, quem quer ir para o céu, o caminho é estreito. O caminho é de dor. O caminho é de renúncia. O caminho é de lágrima. O caminho é difícil. Mas não é impossível. Toda aquela pessoa que quer ir para o céu, Jesus, ele vai te ajudar, vai te sustentar e vai te dar graça para você e você vai conseguir ir. Porque é para isso que ele veio. É nos dar essa graça, essa força. Mas basta eu querer, eu ter atitude. A atitude tem que ser maior. O desejo de fazer o que é certo. Cada dia mais na nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida. Você compartilhe, né, esse vídeo, se você tiver coragem. E vamos seguir fazendo o que a palavra de Deus nos ensina. Eu não sei porque tanta gente não lê isso na igreja, né? A igreja tem medo de ler essas coisas, pastores. Eles só gostam de falar coisas bonitas, né? Autoajuda, prosperidade, benção. Eu sei porque eles não lêem esses textos lindos sobre casamento, explicar para as pessoas, né? Para os jovens. Nossa, ia evitar tantos divórcios. Ia evitar tantas famílias destruídas. Mas eles não leem. Eles querem igrejas cheias de pessoas. E muitas delas recasadas, divorciadas. Porque o que importa é números, não é salvos. Para essas igrejas. É números. Tá entendendo? Mas o caminho do céu são poucos que estão trilhando. Poucos que estão trilhando o caminho do céu. E cada dia será menos. Mas eu digo, Jesus está voltando, ele está separando os dele para a colheita final. Ele já está separando um aqui, um ali, né, que estão largando tudo para seguir o Mestre, como a Bíblia ensina. Glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus Cristo, vamos ficar firmes com Jesus até o fim. No nome do Senhor Jesus, amém.